Qual é a Maraca? A gente está aqui com mais um episódio do podcast oficial do Maracanã. E, Thiago, hoje a gente literalmente está campeão, né? Pô, zagueiro campeão carioca. O primeiro jogador que tá em atividade ainda, que a gente tá indo com a Maraca, né? Tá Então, vendo? prazer receber o David Braz. Seja muito bem-vindo, irmão. Pô, obrigado. Uma honra sendo o primeiro jogador em atividade aí, participando desse podcast que eu tenho acompanhado aí, grandes jogadores estiveram aqui, contaram um pouco da história do Maracanã. Eu tenho algumas aí para contar para vocês. Assim que é bom, pô. Já chegou Já chegou a no visão. clima, né? Tenho algumas sim, graças a Deus aqui, teve histórias bonitas. Triste também, tem história triste que também faz parte da nossa vida, mas tenho muito mais alegrias do que tristeza aqui, E graças a assim, Deus. para começar, eu sei que você não vem aqui há muito tempo, mas Tá a um gente tempinho, sempre né? abre o nosso podcast perguntando assim, o que representa estar aqui hoje? Óbvio que você está acostumado a estar aqui, chegar, aquecimento, ver a torcida, gritar teu nome, entrar em campo, mas hoje você está aqui de uma forma diferente. Você entrou, já olhou e falou, cara, lembrei de cara da pandemia, eu jogava aqui vazio. O que passa na Sim, cabeça? sim, logo quando cheguei aqui, lembrei que já joguei dessa forma, né? Sem torcedor, né? E mais uma imagem que me marcou bastante assim é que minha primeira viagem como profissional, com 17 anos no Palmeiras, quando eu atuava no Palmeiras, né? Foi lá onde eu comecei minha carreira. Minha primeira viagem como profissional foi aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Um jogo Palmeiras e Fluminense. E aí, exatamente por aqui que eu fiquei, que eu fui cortado no vestiário, né? Era novo, né? Era novo, foi por experiência. O Palmeiras fez esse tipo de trabalho comigo e mais dois jogadores da base do Palmeiras, trouxe pra gente para viajar com o profissional. E aí fomos cortados no vestiário e assistimos o jogo, né? O Palmeiras tinha o Edmundo, o Paulo Baez, Júnior Paulista. No Fluminense tinha o Romário, Edmundo, Ramon, Roger, aquele quarteto, né? E foi minha primeira experiência com o profissional, foi aqui, de viagem, foi aqui no Maracanã. Então, quando eu vi para isso, foi mais ou menos por aqui que eu assisti, claro, que era o outro Maracanã, né? Em 2004, isso daí, era o outro Maracanã, mas tô com essa imagem, dava para ver o Cristo, né? O Redentor, e enfim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça quando chegando aqui. E assim, de lá para cá muita coisa já rolou e a mais recente Vamos começar pelo título, né? Que levantou a taça com a torcida ainda, né? Que é aquela cena que todo mundo ficou na web falando, caraca, o David com a tua taça aqui na torcida. Campeonato Carioca 2023, acho que o Fluminense foi uma campanha muito bacana, acho que a torcida ficou muito feliz com o que viu e poder comemorar o título é sempre muito bom. Só que 3 pontos acho que fizeram a diferença nessa jornada, né? O elenco, muita gente fala do elenco do Fluminense, reforçado, junto, que, cara, os 11 começam jogando, entra alguém, dá conta. A torcida, que apoiou muito, seja em clássico, em jogo aqui, jogo fora também. E, assim, e o famoso dinizismo, né? Que, assim, tá na boca da galera realmente, que, assim, a fase que o grupo tá com o Diniz, a diferença que ele tá fazendo. Para vocês, como é que foi esse campeonato? Como é que foi estar vivendo essa fase com o Fluminense, começando 2023 de uma forma tão positiva? Cara, foi muito bom e muito importante. Muito importante. Tem muita gente que não valoriza o carioca, né? Fala, estadual e temos aí a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, mas não é bem assim, né? O carioca, você vê a importância dos estaduais, né? Que muda elenco, muda treinador, coloca crise no clube quando você perde. Então, assim, e é um título. E aqui é um estadual muito famoso, muito charmoso, né, no futebol brasileiro, né? E sendo clássico, ninguém quer perder um clássico. Então, assim, foi muito importante ter vencido esse campeonato, dar confiança, sempre quando eu conquistei os estaduais, deu confiança para o restante da temporada, né? E você citou aí uns tópicos aí que foi muito importante para nossa equipe conquistar, né? O Fluminense, além de ter trazido grandes jogadores aí, como o Keno, agora trouxe o Thiago Santos, que não participou, mas é um grande reforço que está tendo. Vitor Mendes, Guga, Lima, jogadores que atuaram e jogaram muito bem, nesse Carioca. O Fluminense foi muito feliz também em ter mantido a base do ano passado, que é muito difícil, né? Porque a gente fez uma grande campanha no ano passado, nós tivemos um artilheiro do ano, e normalmente quando a equipe tem jogadores que se destacam como se destacaram os nossos jogadores, o Zé Mancano, Arias, que é jovem, é o André também, promissor, né? Muita gente achou que ele pudesse todo ir pra mundo, Europa. o Nino, enfim.
o Fluminense foi muito feliz em conseguir manter uma base do ano passado, né? Onde a gente fez uma ótima campanha no ano passado, já tinha sido campeão carioca e também a gente brigou na Copa do Brasil, brigamos pelo brasileiro, enfim, então não só os jogadores que chegaram, que vão nos ajudar bastante, já ajudou e vai nos ajudar bastante na temporada, mas também ter mantido uma base do ano passado que foi importante para que a gente conseguisse esse título carioca. E o trabalho do Diniz é um trabalho que já era bastante comentado em outros clubes, né? E que faltava resultado, né? Que esse resultado é títulos, né? Todo mundo sempre falava sobre isso, eu acompanhei muita gente falando disso, mas sempre ele trabalhou muito bem. Surgiram grandes jogadores com oportunidade que ele deu para esses jogadores, né? E uma coisa que é muito interessante com o trabalho do Diniz é que a equipe sempre é protagonista na partida, né? É um time que está sempre com a bola, é um time que tem mais chances de gols, né? Cria bastante, faz um futebol bonito, que o torcedor gosta de ver, né? E, então, assim, o importante disso tudo, assim, desse trabalho, é que a gente possa conseguir colocar o futebol bonito e trazer resultado. Muitas das vezes não acontece isso, né? A gente já viu muitas outras histórias, não só com o Diniz, mas também falam da seleção de 82, né? Que foi uma das melhores seleções que a gente teve no nosso país e ela acabou não conquistando a Copa do Mundo. Então, a gente tem esse tipo de experiência ao longo da nossa história do futebol e a gente vai procurar fazer isso. Esse é o trabalho que o Diniz quer, que a gente tem o futebol e o resultado. Nem sempre vai conseguir porque os outros times também têm os seus méritos, têm suas estratégias, mas esse é o trabalho, essa é a ideia que ele tem e é isso que ele procura passar. E é um trabalho que começa muito com vocês lá atrás também, né? Assim, porque todo mundo fala bastante do Cano, do Ganso e tudo mais, mas a saída de jogo de vocês ali atrás é muito importante também, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, de como é a diferença, como foi pra adaptar com isso e tal. Cara, é uma responsabilidade muito grande, né? Para nós defensores, pro goleiro, né? Hoje o Fábio tem sido muito bem com os pés, né? Eu acho que ao longo da carreira dele não era o que ele fazia, né? Ele não fazia isso no tempo de Cruzeiro, no Vasco. Então você vê ali vários gols que a gente já fez, ele já mostrou isso pra gente que começaram com o Fábio, né? Os gols, né? Já teve erros do Fábio, da defesa e tal, tudo, mas ele sempre coloca assim, coloca no placar quantas vezes a gente fez gol e quantas vezes a gente tomou. Então, assim, tá goleada. Quantas vezes a gente conseguiu chegar ao gol. E, claro, com muita responsabilidade, ele sabendo qual o momento certo dessa saída de bola, tem um trabalho em cima disso, né? Tem um momento certo para cima disso. E graças a Deus vem dando certo, e é muito trabalho. Acho que se não fosse isso, não daria certo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante e foi assim que a gente conseguiu conquistar o Carioca e esperamos que a gente, com muito trabalho, possa conquistar aí no segundo semestre. Agora é o seguinte, quando acabou aqui, todo mundo com a taça, todo mundo festejando, você protagonizou a cena ali do pós-jogo na final, que você pegou a taça, foi pra Foi pra torcida galera. ali, foi pra Sul, subiu ali na escadinha, foto, e torcedor comentando aqui na Os seguranças ficaram doidos com ele. maluco, falando, volta aqui, pelo amor de Deus. E os torcedores mandando mensagem pro Maracanã, cara, poxa, minha esposa segurou a taça com o David Braz, cara, eu segurei a taça, tem foto, o que que passou pra cabeça, por que aquela ideia? Pô, cara, eu acho muito bacana, assim, quando a gente tá na comemoração ali, a gente vê vários torcedores ali agradecendo e tudo. Quando a gente faz a volta olímpica e o torcedor quer estar mais próximo da gente, quer agradecer, né? E, e aí passou na minha cabeça, pô, eles têm que encostar na taça, porque, na minha opinião, nesse jogo aí, principalmente, eu estava no banco de reserva, acompanhei bastante assim, e a torcida apoiou do começo até o fim, né? A gente estava desvantagem 2-0 e muita gente não acreditava. E ali, quando eu vi o torcedor, logo no início ali, pro pó de arroz, cantando as músicas, vamos Flusão, e enfim, vi que o torcedor confiava bastante dessa virada, né? Então, nada melhor que compartilhar com eles ali a conquista, a taça,
né? Então, um momento ali de felicidade, assim como foi no ano passado, que peguei o bandeirão da torcida e saí pra lá e pra cá com o bandeirão. Então, é um momento que a gente tem que comemorar com o torcedor, né? O clube que ficou aí um tempo sem essa conquista, né? Quando eu cheguei aqui, o clube estava 10 anos sem conquistar um título. Então, assim, muito feliz de estar nesse clube, uma história gigantesca e poder conquistar título é uma felicidade e agradeço muito a Deus por isso. E no Fla-Flu logo, né? Assim, você já teve a oportunidade de jogar Fla-Flu dos dois lados. É um clássico diferente? Tem um charme diferente? Como é que é? Com certeza. É um dos melhores clássicos que eu já disputei. Estive disputando Palmeiras e Corinthians, Grenal, Bavi, enfim. Mas o Fla-Flu, assim, é charmoso mesmo, como se diz a história, né? Grandes jogadores já fizeram história nesse clássico. E eu tenho uma história bacana nesse Fla-Flu, que assim, a primeira vez que eu escutei Fluminense foi em 95 com o gol de barriga do Renato, né? Eu sou de São Paulo, sou natural de Guarulhos, né? E lá tinha meu time de infância e acompanhava mais o futebol paulista, né? E aí no início do ano tem os estaduais, aí no Ceará ganhou esse, na Bahia ganhou esse, e no Rio de Janeiro ganhou o Fluminense em cima do Flamengo, com gol de barriga de Renato Gaúcho. E aquilo me marcou muito, né? Por ser um gol de barriga, me marcou o Fluminense, aí eu comecei a acompanhar assim, né? E aí ali eu tinha, deixa eu fazer as contas aqui, 8 anos eu tinha ali. Então, tava no início de começar a jogar futebol e tudo. E aí foi a primeira vez que eu comecei a acompanhar mais a história do Fluminense, com grandes jogadores que tinha, né? Renato Gaúcho, Ayrton, que trabalhou com a gente no ano passado. Enfim, eu comentei isso com ele. Então, assim, o Fla-Flu, pra mim, é histórico, né? É, E muito feliz assim de ter participado dos dois lados, ter vestido as duas camisas que são pesadas no futebol brasileiro, né? E agora ter conquistado esse carioca com a camisa do Fluminense para mim foi uma alegria. E como eu falei, gratidão a Deus demais, agradeço muito a Deus porque me sinto privilegiado, né? Me sinto privilegiado por Deus por viver esses momentos, e principalmente aqui no Maracanã. Você falou um negócio já legal, que é o seguinte, a importância que é ganhar um estadual, né? Principalmente pro clube do início da temporada. Você já ganhou vários estaduais aqui no Brasil. É legal realmente, assim, tirando esse ponto de, cara, é um up para você começar a temporada bem, para você seguir com uma Copa do Brasil, com o Brasileiro, com a Libertadores, mas assim, como é que é o clima aqui no Rio? Cara, Cara, eu vou a contar semana assim. inteira só dá flu, a gente só fala. Então, vou falar assim, a gente vai e pega as férias. Pega as férias, toma lá curtindo. Aí a gente pega um mês, irmão, de pré-temporada, que é sinistro, velho. Aí pega ali o treino de pré-temporada, um sol do caramba aqui no Rio de Janeiro, aí vamos para a primeira competição do ano. Aí a gente vai chegar lá para perder essa competição. Acabamos de sair de um treinamento complicado, com o Diniz ainda que treina muito e xingando, e vamos, né? Enfim, aí temos o estadual para competir e, e aí você vê, como eu falei aqui, o pessoal fala que não tem importância porque tem as outras competições. Não, tem muita importância. Você vê aí que o nosso rival acabou demitindo o treinador, né? No ano passado, o Botafogo falou que ia colocar o 23, e aí chegou esse ano, não colocou o 23 e acabou não classificando para a semifinal do Carioca. Você vê como é, tá pressionado o treinador. A torcida começa a criticar. Lá em São Paulo, o Santos quase caiu para a segunda divisão. Antes de eu chegar no Grêmio, um ano antes, o Grêmio jogou com 23, quase caiu para a segunda divisão. Aí na reta final colocou o time principal e aí conseguiram classificação e no final acabaram sendo campeão. Mas se continuasse ali da forma que eles planejaram de escalar só jovens e não dar importância para o estadual, poderia se complicar. Então, assim, é um campeonato importante, assim. Ainda mais Eu acho aquela que. rivalidade da torcida é muito legal também, E né? aí, Assim, aqui no Rio, 4 times grandes. Cara, a torcida vai cobrar pra ganhar. E quando se trata de time grande, cara, você tem que entrar nas competições pensando em vencer. Até o empopar. Se tiver você com a camisa do Flamengo, eu tiver com o Fluminense e brincar aqui, o empopar, tem que ganhar esse empopar, irmão. É clássico. Então, assim, a gente valoriza bastante. Eu, particularmente, valorizo bastante.
Ganhou alguns também, né? Meu oitavo estadual. E sou muito feliz com esses títulos. Entro, tá ali no post do jornal, tenho minha faixa de campeão, tenho minha medalha, tenho um troféu, guardo, coloco ali no meu espaço. Pô, Graças a Deus, e espero poder conquistar muito mais aí, porque eu valorizo bastante. Quanto mais título, seja lá qual for, melhor. E assim, Fluminense esse ano tá na expectativa realmente de mais títulos, né? Libertadores, uma estreia muito boa. Copa do Brasil, uma estreia muito boa aqui no Maracanã. Um título do Carioca. E muita gente tá na expectativa do que vem pela frente. Como é que tá as conversas ali no grupo? Com o Diniz, com o presidente, entre vocês, jogadores. O que que vocês estão esperando? Como é que vocês estão naquela expectativa de, cara, a gente começou o ano muito bem. E agora? O que que passa na cabeça? Muito trabalho, muito trabalho. Não tem outra coisa a não ser isso. É muito trabalho, a gente não achar que já ganhamos tudo, né? Conseguimos nosso primeiro objetivo e essa é a expectativa do grupo. É de conquistar sim. É pelo menos brigar, chegar nas finais dessas competições, né? Porque sabemos que temos outras grandes equipes para estar conquistando, né? Eu cito aí Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Paranaense, já mostrou no ano passado, chegou na final da Libertadores, né? Corinthians tem potencial para conquistar também. Grêmio agora chega forte, se reforçou muito bem. Enfim, temos outras grandes equipes do futebol brasileiro aí brigando, mas para a gente que sonha grande, a gente tem que trabalhar bastante e vamos fazer de tudo para ajudar o Fluminense em busca desses títulos. E aí, Thiago? Vai começar o Brasileirão agora também, que é o mais equilibrado do mundo, né? Todo mundo fala. Então, fala um pouquinho como é que é a experiência do Brasileirão, que você também tem um título, não tem como a gente não falar, né? 2009, aquele gol aqui. Fala um pouquinho dessa experiência do gol de 2009 e do campeonato em si, né? Que você... Cara, eu tava até falando com o Marcelo, isso daí, né? Ele que já tem vários títulos espanhóis, né? Espanhol e, e agora ele tá voltando aí pro futebol brasileiro e a gente tava conversando, pô, cara, lá vocês tinham lá o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid, que ganhou tem uns 3 anos aí, 4 anos aí que ganhou, mas aqui tem vários times aí pra poder conquistar, e é muito longo, muita coisa acontece, que tem uma janela no meio do ano, né, a gente acabou sofrendo com isso no ano passado, né, e vários clubes sofrem com isso. Então é um campeonato muito difícil, porque ainda tem a Copa do Brasil e a Libertadores no meio. Então, assim, é muito trabalho para conquistar. Elenco vai ser muito importante nisso daí. Então, assim, e muito feliz. Acho que está sendo o meu 15º brasileiro e cada vez mais difícil. Estamos na expectativa boa de fazer uma grande campanha como já fizemos no ano passado. Brigamos ali com o Palmeiras, tivemos até chance de chegar perto. Aí por um detalhe a gente acabou não. O Palmeiras também foi muito feliz, não dava brecha, sempre pontuando. Então assim, a expectativa é boa, mas vamos ter um jogo difícil agora contra o América. Esperamos que a gente possa começar bem e para que a gente possa conseguir esse sonho que não é só do torcedor, mas é do elenco também de conquistar. E eu, particularmente, né? Tive a felicidade de ser campeão com o Flamengo aqui no Maracanã. Então, eu vi que a última rodada nossa é aqui no Maracanã e contra o Grêmio, né? Então, eu tô orando muito, vou trabalhar bastante junto com meus companheiros para que a gente possa realizar esse sonho de conquistar também o brasileiro. Uma última rodada aqui no Maracanã, uma possível final de Libertadores aqui no Maracanã e uma Copa do Brasil. Se for uma final, você vai ter o Maracanã também. Meu Deus. Meu Assim, Deus. você imagina um ano, um quarteto desse aqui no Maracanã. Meu Deus, é um sonho, né? E sonho que a gente quer realizar de qualquer forma, né? Mas para isso precisamos trabalhar bastante, como eu falei, né? Todos têm que estar com a mesma sintonia, né? E o torcedor tá junto, abraçando, porque vamos ter dificuldade, vai ter as quedas, vai ter alguns momentos de dificuldade, o torcedor tem que entender e abraçar, porque só assim para chegar, né? A minha experiência em 2009 foi isso, né? A gente começou muito mal o Flamengo, quando eu cheguei aqui no Flamengo estava em 14º e a gente teve uma arrancada maravilhosa e conseguimos o título. Então, é assim, e com muito apoio do torcedor do Flamengo. O Flamengo, naquela época lá, teve um apoio do torcedor muito bom aqui e fora, e a gente junto conseguimos conquistar aquele título. Então,
Eu pego esse de exemplo sempre quando eu atuei no Santos, no Grêmio, eu sempre colocava lembrava desse título, porque foi uma experiência maravilhosa que eu vivi em 2009. Cara, e naquele elenco você era um menino ainda, né? Tipo assim, tinha a garotada muito nova e tinha os mais experientes também, que chegou o Adriano depois e tudo mais. E agora tu tá do outro lado, né? Agora você é mais experiente, tem os moleques de xerém ali. Passou rápido. O que mudou no David de lá pra cá e como que é agora estar desse lado de ser uma referência pra garotada? Pô, cara, eu sou um cara que sempre sou da resenha, né? Sou sempre participativo, gosto de compartilhar algumas histórias e naquela época já era assim, menino, então, né? E ali, pô, realizando o sonho, né? De estar jogando com grandes jogadores ali, tinha o Adriano, tinha o Petkovic, né? Maldonado, que era um baita volante que foi campeão não só no Flamengo, em outros clubes do futebol brasileiro. Então, assim, Léo Moura, Juan, e ali o pessoal ali me abraçou de uma forma maravilhosa, assim, o Angelim, né, Fábio Luciano, que tinha acabado de encerrar, me recebeu muito bem aqui, me deu aquela responsabilidade de jogar ali. Aí chegou o Álvaro, né, que era um zagueiro muito experiente, multicampeão também. Então, assim, ali era para aprender. Foi um momento de aprendizado muito, muito, muito grande, né? Aprendi muito com eles ali naquela conquista, né? Muita humildade, muito trabalho, né? Professor Andrade, assim, o respeito que o pessoal tinha com ele, né? Por ser um treinador que não tinha muito nome, né? Era interino e o pessoal respeitava muito todas as decisões dele, né? Ele também teve muita humildade de poder escutar as nossas opiniões, muitas das vezes, né? Porque era a primeira oportunidade sendo treinador e deu muito certo, cara. Então, assim, aprendi muito com eles ali. E hoje eu procuro passar tudo aquilo que eu aprendi com esses jogadores, com os jogadores que eu atuei no Palmeiras, né? Edmundo, Marcos, goleiro, Paulo Baia, que eu atuei lá também, Juninho Paulista também. Aprendi muito com esses jogadores e hoje eu procuro passar tudo aquilo que eu aprendi, porque é importante. Hoje o jovem precisa escutar os mais velhos, saber os caminhos, porque cada vez vai ficando difícil o futebol, né? Hoje tem as redes sociais, antes não tinha, e ali a gente vê muitas coisas, né? Tanto o lado positivo como também negativo, né? Cobranças, e tem que saber como o atleta sabe lidar com isso, né? Se sabe lidar bem com isso. Então a gente procura sempre passar as melhores informações para ele poder ter uma carreira boa. Hoje eu procuro fazer isso, mas antigamente eu que recebi essas instruções e me ajudou bastante. Agora eu procuro fazer aquilo que esses jogadores fizeram por mim, para esses jovens jogadores e espero que eu possa estar ajudando. Agora, Ah, você já falou que é da resenha. Thiago já me contou que é da resenha. E ali no elenco do Fluminense tem o Marcelo, que já sempre deixou claro que é da resenha, gosta de Muito, brincar. Como é muito. que é o clima com a garotada? Assim, quem curte mais? É chegar nos vestiários, fazer uma farra no pós-treino? Como é que é o clima? Não, o nosso ambiente é maravilhoso, cara. Acho que uma das coisas que eu tô muito feliz assim no Fluminense é o ambiente de trabalho, sabe? Não só os jogadores, mas os funcionários do clube, assim. Todo mundo participa da resenha, né? Não sei se vocês acompanham o Flu TV, quando chegam os jogadores, tem sempre uma brincadeira com esses jogadores, né? Tem aquela apresentação na concentração, tem o corredor do dia do treinamento. é, Se o cara se veste mal, a gente pendura a roupa dele lá no vestiário. Veste mal Então, mesmo. pô, não, pô, chegou no estilo nunca, aqui, tá? No nunca, estilo. nunca ficou pendurado lá. Sempre pendurado no meu armário, tranquilo. Às vezes os caras gostam de sacanear, porque eu sacaneio eles, aí eles inventam de colocar minha roupa lá. Mas, enfim. Mas nosso ambiente é muito bom, e essa mescla que a gente tem lá de experiência, todo mundo participa muito bem, né? E o Alexander, que é novo, é uma resenha, o André é uma resenha muito boa. O Marcelo, o Felipe Melo, uma figura também, é um louco, né? Todo mundo já repara como o Felipe é. Ele é um louco, uma resenha. O Nino, o Samuel. Então, assim, temos um grupo ali de jogadores que deu da resenha, assim, muito engraçada, né? E várias brincadeiras, assim. Saudável, né?
que é importante, respeitando, né, os limites, né, na hora certa a gente brinca, na hora do trabalho a gente foca ali no trabalho, que é muito trabalho, como eu falei, né, e muita bronca também do professor, mas aí que faz parte porque futebol é alegria, não pode ser também só ali todo mundo ali, porque tem jogo pra caramba, né, concentração pra caramba na temporada. Então tem que ter um momento de descontração ali que a gente procura aproveitar. Hoje você já está bem mais adaptado no futebol que quando você chegou, isso é normal. Só que você volta para o Rio 10 anos depois de ter defendido o Flamengo. Então, assim, todo jogador, e isso é muito engraçado, né, já que a gente bate um papo aqui, sempre tem esse caso. Como foi chegar, voltar para o Rio e um novo clube? Cara, tinha aquele pé atrás de como a torcida vai me receber, pô, como é que vai ser minha relação com o clube? Porque assim, é super normal ter um pé atrás até o início ali, ver o que vai acontecer, como é que você vai render, como é que vai ser essa relação. Para você, como é que foi? Depois de uma jornada tão longa, né? Porque 10 anos no futebol é um tempo muito grande. Pô, interessante essa pergunta porque assim, agora me fez lembrar, né? Eu saí do Flamengo em 2012, aí fui atuar no Santos, né? 6 anos, né? De contrato no Santos, tive uma passagem no Vitória, fui pra Turquia, aí fui pro Grêmio. E daí tava saindo do Grêmio, e aí recebi o contato do meu empresário que o Fluminense tinha interesse. E eu nunca imaginaria que os outros times poderiam contar comigo pelo, Pela história, né? pelo histórico do Flamengo, né? De ter marcado época no Flamengo, né? E até hoje eu recebo carinho do torcedor do Flamengo por conta do título de 2009, né? Até mesmo atuando no Fluminense. Então, mas aí eu fiquei com aquela coisa, falei assim, nunca pensei que os outros times daqui do Rio poderiam querer contar comigo. Então, para mim foi uma surpresa, sim. Eu confesso que foi uma surpresa e fiquei muito feliz, porque é um grande clube, né? Um ano antes eu tinha conversado com uns amigos, né? O Buriel era o goleiro, o Lucas Claro, um grande amigo que eu tenho. E um ano antes eu falei para ele assim, pô, o time de vocês está muito bom, vocês estão chegando à Libertadores, né? E 2000, isso foi 2020. Tava no Grêmio, eles estavam classificando para a Libertadores de 2021. E eu tinha falado pra eles, nossa, o time de vocês tá bom pra caramba, competitivo, bastante competitivo. E eles me falaram, não, porque o ambiente aqui é muito bom, o presidente que chegou aqui tem feito um grande trabalho e aos poucos o clube vai se reconstruindo. E aí logo no ano seguinte eu recebo o interesse do Fluminense. Então, assim, na hora eu falei com o meu empresário para começar a negociar e ver que se dava certo, porque eu tinha que fazer um acordo com o Grêmio e deu tudo muito certo. Assim, foi tudo. Eu sempre entrego minha vida para Deus, né? E na hora que veio o interesse, eu orei e tudo. E tudo foi caminhando muito certinho para que eu viesse pro Fluminense. Então, não precisou aquela coisa, de mais um esforço, ou de falar com o Grêmio, ou de falar com o Fluminense. Não, tudo foi caminhando para eu vir pro Fluminense, tudo foi se ajeitando. O treinador era o Roger Machado, que já tinha interesse em trabalhar comigo quando ele estava em outros clubes. Então, assim, foi tudo indo muito bem. Então, não tinha como não vir pro Fluminense. E eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tive, assim, na minha carreira, né? Mesmo tendo tido uma história no Flamengo, mas vim para um grande clube que está num momento muito bom, né? Desde a minha chegada, assim, o Fluminense vem tendo destaque, vem voltando a brigar, né? São 4 finais de Carioca. Em 2021 chegou nas quartas de final da Libertadores, na Copa do Brasil também, em 2021. No ano passado chegamos na semifinal, o ano passado terminamos em terceiro, enfim. Estamos colocando de volta o Fluminense no patamar de voltar a disputar a Libertadores, que ficou um tempo, né, sem disputar a Libertadores. Então, assim, para mim foi uma surpresa no começo, mas uma surpresa muito, muito agradável, muito feliz, porque eu vi que foi uma, foi o desejo de Deus na minha vida, assim, né? Foi uma oportunidade que Deus estava me dando e estou procurando aproveitar da melhor maneira possível. E pegou um Maracanã bem diferente também, né? Daquela época que você jogou antes. Assim, como é que você vê o estádio, como é que tá agora? Gramado diferente, vestiário também tem agora fotinho de vocês lá, tudo bonitinho. Como é que você vê esse novo Maraca do jeito que tá? Verdade, né, mano? Eu sempre falo com a minha esposa, né? A minha esposa, a gente se conheceu em 2009, naquele ano, e ela vinha aqui, frequentava o Maracanã, e aí a gente sempre comenta, nossa, como era o Maracanã, né? Cabia
cabia 100 mil. Eu acredito que em 2009 tinha 100 mil ali. Os caras querem fazer as contas que tinha 83, 87, 85. Não, aquele ali tinha 100 mil, certeza, naquele jogo, né? E hoje tá aí bonito, moderno, né? Como de Copa do Mundo mesmo, né? E pra mim, assim, uma alegria muito grande, assim, porque eu fui criado na comunidade, né, em Guarulhos, né? Então, meu sonho lá, sendo paulista, era, pô, jogar ali no Morumbi, no Canindé, era o estádio mais próximo da minha cidade, o Canindé, da Portuguesa. Eu falava assim, nossa, eu quero jogar ali no Canindé lotado. Já era o máximo pra mim. E aí Deus me deu a oportunidade de jogar aqui no Maracanã, um dos mais conhecidos do mundo, né? Por muito tempo foi o maior estádio do mundo. Então, assim, sempre quando eu lembro disso, quando eu venho pra cá e lembro disso daí, é uma emoção muito grande pra mim, né? Porque Deus realizou muito mais daquilo que eu pensava, né? Então, toda vez quem me acompanha sabe, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar no jogo, seja lá no banco ou entrando, agradeço a Deus por estar aqui, porque era o que eu queria desde moleque, com 7 anos que eu decidi ser jogador de futebol. E Deus realizou, e sendo aqui no Maracanã, nos outros estádios, eu sempre procuro agradecer a Deus. Então, fui muito feliz aqui, sou muito feliz aqui, né? Não fui, mas sou muito feliz aqui agora com o Fluminense. E, e só tenho que agradecer muito a Deus por isso. E vestindo essa camisa nova do Fluminense, né? Que tá aqui também. Bonita, né? A armadura nova do Flusão, ó. Tá vendo, pessoal? Ficar um Pessoal pouco vê, ó. camisa nova. Estreou bem a camisa nova, hein? Já estreou. Bem. Estreou com uma vitória boa. 2-0. E a galera que... Possa ir junto com a gente aí em busca de mais títulos aí na temporada. E a galera que vier aqui no Maracanã, tem a loja aqui do Maracanã lá embaixo, tem o Tour Maracanã, tem a nossa Santa Forneria, que tá sempre apoiando a gente aqui. Vem visitar, vem conhecer e garantir a armadura nova do Flusão, que tá muito bonita mesmo. Show de bola. Agora, David, olha só, a gente tá falando tanto aqui de Maracanã, você tem uma relação muito bacana, a gente tem um quadro que surgiu de repente aqui no podcast, que é o seguinte, a gente pede pra galera montar a seleção com quem já jogou junto. Com você vai ser um pouquinho diferente. A sua seleção que já jogou contigo aqui no Maracanã. E aí pode ser Show de bola. pode ser de Fluminense, pode ser de outro. Aí, Você tá. veio. Vou até abrir aqui meu bloco de notas. Anota. É isso. Que legal. Os 11 titulares e o treinador. Treinador. Vamos lá. No Boa. gol. Vamos lá, no gol, pô, cara, tive vários, né? Mas no Maracanã, jogando aqui no Maracanã, o meu primeiro jogo aqui no Maracanã, bem lembrado, foi Palmeiras e Flamengo. Eu jogava no Palmeiras. O Edmundo fez 2 gols nesse jogo, né? Foi 4-2. Renato Augusto jogava no Flamengo, fez um golaço nesse jogo. A gente ganhou de 4-2 esse jogo. E o meu goleiro era o Diego Cavalieri, que jogou esse jogo, né? Que tem sucesso no Fluminense. Eu gosto muito dele, foi um baita goleiro. Mas o Bruno foi fundamental naquela conquista de 2009, né? Foi muito importante, né? Era um baita goleiro, né? Um goleiro que foi cogitado para a seleção brasileira. Então, assim, foi muito importante para aquela conquista aqui no Maracanã. E tem o Fábio agora. Eu tenho esses 3 aí. O Fábio é um monstro, cara. aí? Carreira monstruosa, ajudou muito nesses 2 títulos aqui do Carioca pelo Fluminense. Pô, fez 100 jogos na Copa do Brasil ele ontem. Olha aí. 100 jogos. Olha É muito só, velho. doido. São 3 grandes goleiros que eu tive a oportunidade de jogar aqui no Maracanã, né? Então, vou com o Fábio. Vou com o Fábio porque tem história no futebol brasileiro e tô muito feliz de estar atuando ao lado dele. Lateral direito. Cara, tive vários também, mas esse tá muito acima, que é o Léo Moura. Léo Moura foi um baita lateral naquela Léo Moura tá devendo uma visita, né, Léo Moura? Estamos te esperando, Léo. Eu fui campeão lá no Flamengo, no Grêmio, e o mesmo futebol, até novo, velho, o mesmo futebol, baita jogador. Na zaga, com você ali, quem tu escolhe do teu lado? Ronaldo Angelim. O Ronaldo Angelim brinca comigo que ele me deu o título, né? E eu falo pra ele, eu brinco com ele assim, Ronaldo, você deu o título, certo? Você fez o gol, o segundo gol. Mas pensa comigo, se eu não faço o primeiro, ia ficar 1-1, irmão. E a gente ia ficar preso aqui no Maracanã até hoje. A torcida não ia deixar a gente ir embora se a gente perde aquele título lá. Então, assim, você fez o gol do título, mas não esquece do meu, não, cara. Tá tudo em casa, isso aí. Então, David Braz e Angelim. Aí, Pô. memória, hein? Lateral esquerdo.
Lateral esquerdo, o Leandro Bochecha. Joguei com ele no Palmeiras. E foi um ano muito bom dele, assim, no Palmeiras, que a gente levou o Palmeiras à Libertadores 2008. Fomos campeão paulista, né? 2008. E a gente veio aqui, jogamos contra o Flamengo, contra o Fluminense. E ele foi muito bem. Agora a gente vai começar a ver qual vai ser o estilo de jogo ali. Meio campo. Vamos ver qual é a tática que ele vai escolher. Vamos lá. Ah, cara, vou como primeiro volante para proteger a defesa. Sempre bom ter um volante ali que marque. Ó, você já tá pensando, tá vendo? Tem que proteger também. Time que Senão sobra pra ele lá atrás também, né? Sozinho, pô. não é só atacar. Tem que vencer e não tomar gol, É isso. né? Fazer gol e não tomar gol. Então tem que ter um primeiro volante. Eu gosto muito do Maldonado. Sou fã. Eu era fã do Maldonado, né? E me ajudou bastante em 2009 com a experiência e Jogava muita jogando. bola. Gente boa Bola. também. Maldonado Primeiro no volante. meio E do aí? volante. Continua montando. Vamos lá, o segundo, ali no meio de campo. Nossa, cara, tem muito, cara. Muitos. Jogou comigo aqui, veio jogar comigo aqui. Eu vou colocar o Clebson. Clebson, tive a oportunidade de jogar um pentacampeão, Penta. né? Foi muito importante para aquela conquista da seleção brasileira. E também foi muito importante em 2009 aqui, uma experiência gigantesca aqui, né? Uma pessoa e um grande jogador. Um grande jogador. Craque da bola. Eu vou com o Clebson. Vamos lá. E Eu aí? vou com 2 meia para depois escalar 2 atacantes. Eu vou Aí, no Revelou, 4-4-2. revelou a tática. Eu vou no 4-4-2, aquele famoso 4-4-2 antigamente, né? Dois grandes. Apesar de a gente ter os pontos assim, mas eu vou com esses dois porque esses dois são de muita qualidade e muita importância assim nos títulos que eu conquistei aqui no Maracanã, que é o Petkovic em 2009, né? Foi muito importante para aquela conquista e no Maracanã aqui foi decisivo, até com o gol do Angelim fez a assistência, né? Deu assistência do gol. E o Ganso, que para mim é um gênio. O Ganso para mim é um gênio, é um baita jogador. Tive a oportunidade de jogar com ele no Santos, campeão lá, e agora a gente tá sendo aqui no Fluminense e, cara, eu sempre falei, quando eu for o treinador, se eu for o treinador, o Ganso seria o titular sempre, porque ele clareia a jogada, né, um jogador Os passes que ele acha, mas acha espaço e uma responsabilidade muito grande, assim, traz traz uma presença muito grande, assim, dentro de campo, né, de ter ele ali, porque saber que se tiver momento difícil, tem um jogador que pensa bem o jogo, tranquiliza e a gente tem esse jogador que é o Ganso. E na frente, os atacantes. Adriano Imperador, importante de 2009, impossível não Absurdo. citar, né? Carreira maravilhosa aí que teve, né? Principalmente na Itália também e aqui no Flamengo. E o Fred. O Fred foi um baita artilheiro aqui no país, no Fluminense, uma história gigantesca, uma festa bonita de encerramento no ano passado, merecido, né? Jogador de Copa do Mundo. E um cara que me recebeu muito bem no Fluminense, e eu sou muito grato, assim, de ter trabalhado. E hoje estou trabalhando com ele sendo diretor, uma figura que era importante estar no clube, importante demais pra gente ter a presença dele, porque é um ídolo no clube, né? Eu acho que o maior ídolo do Fluminense, na minha opinião. Então, e um baita centroavante, né? Eu cheguei aqui, não estava no auge, né? No grande auge dele, como foi em 2010, 2012, mas era um jogador importante, uma liderança muito grande. E eu falo que a conquista do ano passado do Carioca, ele teve uma importância muito grande, naquele jogo do Botafogo. Por mais que o pessoal fala assim, ele foi lá para arrumar confusão, mas foi muito importante. Estava perdendo 2-0 e ele entrou, nosso time sentiu aquele 2-0 e ele foi o cara que animou a nossa equipe para a gente conseguir fazer aquele gol no finalzinho com o Cano. Né? Ele sofreu a falta, foi ele que sofreu a falta, ele finalizou, a bola bateu na trave e aí sobrou pro Cano, e assim, ele foi muito importante para a gente ter chegado naquela final contra o Flamengo e a gente conquistou o título. Então, assim, um jogador que teve uma carreira brilhante e muito importante para o nosso elenco. E o treinador dessa galera toda aqui? Cara, eu tive vários aqui, cara. Pô, hoje eu tô com o Diniz, que é um baita treinador. Baita treinador.
Mas tem um cara que foi muito importante, assim, pra minha carreira, né? Que é o Vanderlei Luxemburgo. Ele foi muito importante pra minha carreira, aprendi muito com ele, né? E foi no início, né? Então a gente tem que ser grato, assim, porque me ajudou e conquistamos o título. Então foi meu treinador aqui dentro. Sou muito grato a ele. Vamos ver a seleção? Fábio Léo Moura, Júlio de Braz, Angelim e Leandro Bochecha. Maldonado, Kleberson, Pet e Ganso. Imperador, Fred e o técnico Luxemburgo. Tá bom? Vai ganhar muito título esse time aqui. Jogando aqui. Brincadeira, hein? Você falou do Adriano, do Fred nessa seleção, né? Agora tem o Cano também fazendo gol e de tudo quanto é jeito. A gente até brinca aqui, é impressionante que é muito difícil o Cano perder gol, né? Tem muita oportunidade, tem uma, duas, três oportunidades, ele vai e crava as três. Marcar esses caras no treino, no dia a dia, como é que é? Cara, e eu tive muitos, né? Teve esses aí que você falou, eu tive Neymar, cara. Pô, eu tenho um monte de foto com o Neymar, né? E muitas delas é ele me driblando, assim, ó, tentando pegar ele, assim. Não dá nem pra postar essas fotos, assim, TBT como TBT. Nem posta essas fotos. Mas é muito difícil, cara. São jogadores que têm muita qualidade, gostam do gol, né? O German Cano nem se fala, tá fazendo sucesso aqui no Fluminense. Já vinha fazendo no Vasco, né? É, contou algumas histórias na Colômbia também, que ele foi artilheiro lá na Colômbia. O Arias que contou, que é colombiano, e disse que ele lá, ele... Até o Arias brincou esses dias com a gente, falando assim, ó, vocês não acham que o Germancano tá no auge dele, não. Ele já tava no auge na Colômbia. Então eu fiquei até impressionado, né, com essa história, porque eu vejo ele assim, hoje o maior centroavante aqui que a gente tem no futebol brasileiro, fazendo muito gol todo jogo, ou pelo menos o atacante que mais cria oportunidade, né? Mas os números dele são bons, artilheiro aí do Carioca, artilheiro do Brasileiro, enfim, fazendo um sucesso. Mas é difícil, no dia a dia ali a gente... mas é bom porque a gente fica preparado aí para o que deve né? Ter esses caras aí do lado e treinar com eles é sempre bom. Cara, e na hora do... Você chegou aqui e falou que tem algumas histórias pra contar de Maracanã, né? Sim. Tem algumas histórias boas que você já contou no Charla, né? Até dar um alô pro pessoal do Charla Podcast, que é nosso parceiro. Pô, manda um abraço. Tem uma do Flamengo e Santos que eu vi no YouTube, outro dia tá com 1 milhão de views já, que tu contando a história lá daquele Flamengo e Santos da Vila Belmiro e tal. Conta alguma legal pra gente de Maracanã aí que venha na cabeça. Cara, tem vários, velho. De 2009 lá no Flamengo, lá, né? A gente sabia da importância e muita gente ficava falando assim, porque o Grêmio vai vir com o time em reserva, porque vai entregar o título para Que o Inter o Internacional não ser campeão, né? E a gente, queira ou não, a gente ficou com isso também, né? Porque falando, pô, realmente, o Grêmio não vai vir aqui e querer ganhar da gente. E aí começou o jogo, de repente o Grêmio fez um 1 a 0 gol. Grêmio. Aí a gente acordou pra vida, eu falei assim, ué, o Inter tá sendo campeão. Será que os caras do Grêmio tá sabendo? E eu comentei com o Toró, com o Ayrton, com o Léo Moura, eu falei assim, rapaziada, e os caras dando a vida, Lúcio, um volante que jogou no Botafogo, o Túlio tava no jogo, o Fábio Santos tava no jogo, né, era do Grêmio, e os caras dando a vida pra lá e pra cá, e criando chances, apertando, pressionando a gente, e a gente tentando, aí começamos a criar, e o Marcelo Groi pegando pra caramba tudo que o Adriano tentava, não conseguia. Aí eu falei, rapaz, os caras vieram pro jogo, os caras não estão nem aí que o Inter vai ser campeão ou não. Os caras querem ganhar o jogo, né? E tinha muitos garotos ali ganhando oportunidade, né? O Douglas Costa tava nesse jogo, o Léo zagueiro, Mário Fernandes, que hoje tá no Internacional, tava tendo a oportunidade de atuar, que fazia parte do time reserva ali. Enfim, o Marcelo Groi mesmo tava tendo a oportunidade de defender, ele era reserva naquele elenco do Grêmio. Então o pessoal tava querendo mostrar serviço e querendo fazer uma boa atuação. E tava incomodando demais. E eu falei, rapaz, vamos lá que os caras não tá pensando no Inter, eles estão querendo fazer o trabalho deles, né? E aí o Toró falou, não, tá louco, a gente não pode perder esse jogo não, olha o tanto de gente aí. Olha o tanto de gente aí, e, pô, a gente não vai sair do Maracanã, como é que vai embora daqui? Vai ter protesto, os caras vão acabar com o nosso carro lá fora e tudo. E aí, graças a Deus, a gente fiz o primeiro gol ali, um bate-rebate, o Adriano pediu pênalti, até falei pra ele, Adriano, tá louco, você quer pênalti? Já foi gol, cara, tá maluco, quer pênalti, que? Já foi o gol, mano.
E aí fizemos um gol, aí logo fomos pro intervalo, aí chegamos no intervalo, falou, rapaziada, vocês viram aí que o Grêmio veio pro jogo, não vai dar boi, todo mundo falou que o Grêmio ia entregar e essas coisas todas. Não tem essa não, vamos a ver que não tem essa não. Até então, nosso gol saiu de bola parada, cara. Foi de bola parada. Tivemos chance pra fazer gol e o Marcelo Groi pegando tudo. O Grêmio agarrou O muito. Adriano teve uma chance cara a cara, ele pegou a do escanteio mesmo. O Adriano ficou cara a cara com o Marcelo Groi e ele defendeu. O Aído teve uma de cabeça que ele buscou no ângulo. O Aído... Então, assim, o Grêmio veio pra atrapalhar o nosso trabalho, o nosso título, né? E muita gente fica falando, ah, porque entregou. A única coisa que eu vejo assim que o Grêmio fez foi mudando o time que era o time deles, né, naquela temporada, né? Eles trouxeram o time reserva, né? Não era o time que vinha atuando, né? Eu acho que nem o treinador também veio, né? Enfim, acho que a única coisa que o Grêmio não fez naquela partida foi não vir com o time principal. Mas de resto, eles jogaram pra caramba. Eu tenho esse jogo, um dia atrás aí eu assisti novamente esse jogo, né, pra ver como que foi, como é que era o futebol naquela época, né, que mudou Mudou bastante, muito, né? bastante, né, eu fui querer ver e eu vi assim, falei assim, nossa, mano, como a gente não jogou bem nesses dias, né, as coisas não estavam dando certo como nos outros jogos, né, apesar de ter criado, né, o Adriano teve muita chance naquela partida, o Zé Roberto, o Ayrton, enfim, né? Mas foi um jogo difícil, cara. Foi um jogo difícil e que, graças a Deus, a gente saiu campeão ali, né? E foi uma das histórias assim que a gente, depois que a gente falou, pô, a gente achou que o Grêmio não ia vir, mas ele veio e para atrapalhar, mas graças a Deus a gente tava no momento para ser campeão mesmo. Show de bola. A gente vai chegando na parte final aqui do nosso podcast, mas a gente tem um outro quadro Um quadro tradicional também. No fim do jogo tem os acréscimos. Ah, pô, sempre tem. Time pra você aqui que você vai ter que escolher qual opção que tem mais a ver. É uma ou outra coisa rápida. Tu começa, vai. Vamos, Todas as primeiro. primeiras são suas. Aquele desarme mais tradicional ali em pé ou chegar no carrinho? Carrinho. Pô, tá maluco, carrinho é bom demais. Eu dei um agora no final do Carioca ali, o pessoal Quando a galera vem junto. Pô, a galera foi junto comigo. Não, carrinho é sempre bom. Vai, pode começar. Gol de cabeça ou aqueles teus chutes de fora da área que tu gosta também? Caramba, mano. Eu fiz um gol contra o Palmeiras pelo Grêmio, mano, que é marcante, assim. Tô tentando aqui no Maracanã, tá difícil. Tentei na final do Carioca do ano passado, de fora da área, quase fiz. Né? Mas o gol de cabeça tá mais perto. Tá mais perto. Tem mais oportunidade, né? Então, gol de cabeça. Agora vamos lá. Fazer um gol, zagueiro artilheiro, ou salvar aquela bola em cima da linha ali e não deixar os caras balançarem a linha. Aí depende, mano. Vai depender, porque se for salvar o gol em cima da linha, é porque o meu time tá sofrendo. Então, isso não é bom. Isso não é bom, né? Claro que vai ser, pô, mas salvou de tomar um gol e tal, tudo, mas isso não é porque o meu time tá sofrendo ataque. Então, isso não é bom pro meu time. Então, é melhor fazer um gol do artilheiro e de preferência no final de campeonato. Pra encerrar, mata-mata, aquela emoção de, cara, temos que ganhar, temos que passar, temos que classificar, ou pontos corridos? Cara, Coisa mais difícil. Aquele brasileirão mais difícil do mundo. Puxa, mano, mata-mata, velho. Acho interessante demais o mata-mata, né? 180 minutos ali, estratégico, né? Tem que ser estratégico no mata-mata, né? Copa do Brasil é assim, a gente começou bem aí contra o Paysandu, mas eu gosto do mata-mata. É difícil, né? Mas, assim como pontos corridos também, mas eu gosto mais do mata-mata. E semana que vem Decisão, assim. tem estreia na Libertadores, né? Que acho que a torcida já tá cantando, né? Vamos ganhar a Libertadores e tudo. E muita gente fala que aquela final de 2008 ali, apesar do resultado não ter sido o que o Fluminense queria, foi a festa mais bonita que a torcida do Fluminense já fez aqui e tal. Como é que tá a expectativa de vocês para essa Libertadores, para jogar em casa na Libertadores com a torcida? Cara, a gente tá num grupo muito difícil, né? Onde a gente vai precisar trabalhar bastante e se dedicar ao máximo para conseguir a classificação e realizar esse sonho, cara. Não é só do torcedor, não. É o nosso sonho de entrar nessa história do Fluminense, de ser o elenco que vai trazer esse título internacional pro clube, né?
O ano passado foi muito frustrante pra gente a nossa eliminação, né, na pré-Libertadores, da forma que foi, né? Pra mim, então, eu fiquei dias sem dormir, porque naquele jogo lá eu tinha feito um gol no início da partida e por não ter VAR, acabou não validando o gol, porque o juiz achou que foi no meu braço. Então, pra mim, ali foi muito frustrante. No final, a gente acabou perdendo nos pênaltis, né? E era o meu sonho de disputar a Libertadores pelo Fluminense, e de conquistar. E agora Deus está me dando essa nova oportunidade esse ano. Então a gente está trabalhando bastante, sabendo da dificuldade que é, né, por ter outras equipes e as outras competições em jogo também. Então vai ser muito importante o elenco, né? Eu acho que a comissão técnica está procurando fazer o máximo possível, um trabalho diferenciado aí para que a gente suporte essa sequência que a gente vai ter daqui para frente. E mais do que nunca o apoio do torcedor, porque se eles estão querendo muito esse título, precisamos muito do apoio deles, né? Eles foram muito importantes nessa conquista do Carioca, né? Como eu falei aqui, eu analisei ali o quanto que eles apoiaram para a gente reverter a situação ali a desvantagem que a gente estava do primeiro jogo para o segundo jogo, e que se eles forem assim nessa sequência aí de que a gente tem na temporada, tenho certeza que a gente pode ser feliz novamente no segundo semestre, né? Seja lá Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, mas eu sei que é o sonho do torcedor a Libertadores e a gente vai fazer o possível para conquistar, né? E que é o sonho de todos nós. É Show isso de aí. bola, é isso. Papo bom, hein? Pô, resenha com o David é sempre boa. Valeu, mano. Desde palavrinha, pra tu saber. Ai, Na próxima participação. Não, essa aqui é o Thiago Barros aqui. Ele não ouviu lá no Flamengo, lá, ia dar entrevista pra gente. Aí uma vez eu lembro que o Adriano passou assim do lado dele, ele ficou com vergonha, porque o Adriano tava cansado do treinamento, assim, ele queria uma palavrinha, aí falou assim, não, hoje o Adriano não, vou no David. Aí ele, David, dá uma palavrinha aqui. Rapaz, quando ele falou isso aí, ele toda hora falava, dá uma palavrinha aqui, dá uma palavrinha aqui. Eu falei, aí eu comecei a chamar ele de palavrinha. Ô, palavrinha, e aí, palavrinha? Aí, rapaziada, começou a chamar ele de palavrinha, mano. E aí, quando ele espalha pra todo mundo, aí todo mundo também Já dá chamava uma de palavrinha aí, ó, uma palavrinha aí. No próximo episódio estaremos aqui, eu, meu amigo Palavrinha, É isso. vocês. Tamo junto. Obrigado pela presença mais uma vez, parabéns aí pelas conquistas, pela jornada e que Obrigado. 2023 seja um ano cada vez melhor pra você. Eu que agradeço, obrigado, Rafael, obrigado, palavrinha. Obrigado, foi um prazer, pô, muito feliz aí de estar participando desse podcast, nesse lugar que para mim é mágico, é histórico para mim. Me sinto em casa, realmente me sinto em casa quando eu venho aqui, né? Histórias bacanas, conquistas bacanas. Espero poder viver muito mais e muito mais conquistas, assim como conquistei aqui nos últimos dias aí com o Fluminense. Maravilha. É isso, valeu, galera. Até a próxima. Não deixe de se inscrever aqui no canal da Maraca TV, seguir a gente nas redes sociais e a gente se encontra em breve. Valeu.